Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para esse nosso 13º vídeo. Ainda nessa primeira temporada, eu recordo de ter dito a vocês no nosso último capítulo que passaríamos a falar sobre exercícios. Pois bem, o caso é que para a gente conseguir falar adequadamente sobre exercícios, e aí eu falo de uma sorte de exercícios, eventualmente toparemos com equação. Aliás, como eu também tinha dito que ainda nessa primeira temporada faria um vídeo sobre equações, pois bem, o útil se fez necessário. Hoje conversaremos a respeito de equação. O caso é que demorou um pouco para eu conseguir trazer esse conteúdo, justamente porque eu ponderei bastante em relação a como eu estava trazendo os vídeos para o nosso canal. Observe que meu objetivo sempre foi tentar falar sobre matemática de uma maneira mais amena. É evidente que a gente não vai abandonar todo o rigor, todo o formalismo, é claro. O caso, porém, é que quando a gente está no computador, alguns recursos eles são um pouquinho mais úteis, digamos assim, como por exemplo imagens e por aí vai. No entanto, eu fiquei pensando a respeito de como trabalhar a equação preso na área remota do computador. E isso foi um pouquinho o que me levou a tentar buscar uma forma diferente. Por conta disso, a gente veio aqui para a tradicional lousa para poder conversar um pouco a respeito de equacionamento. Portanto, antes da gente começar essa nossa conversa, que na realidade vai ser a primeira de duas, se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês estão curtindo os vídeos a respeito de matemática, por favor, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal. E é isso, gente. Bom, então conversemos um pouco a respeito de equação. O caso, queridos, é que quando a gente fala sobre um conteúdo que é tão importante e, no entanto, tão generalista, digamos, a gente tem diferentes formas de assim fazê-lo. Eu optei por trazer para vocês algumas definições. Observe, no entanto, que essas definições elas não são definições matemáticas propriamente dito. Estamos falando de definições que outras áreas do conhecimento fazem acerca de equação. Diante disso, eu resolvi trazer duas definições de dicionários, justamente para a gente ver o que essa galera está falando sobre equação. Bom, a primeira definição que eu encontrei foi a seguinte: igualdade que só se verifica para valores convenientes que nela figuram. Observe que, embora soe um pouco esquisito, isso faz um sentido danado. Porque tem dois aspectos aqui que são muito importantes e talvez sejam justamente os dois que o pessoal tem mais dificuldade. Que é o seguinte: a gente está falando aqui de igualdade, estamos também falando de valores convenientes, digamos. Igualdade, gente, talvez seja o aspecto mais forte de equação. Aliás, é justamente por cima do conceito de igualdade que faz-se possível resolver equações. A gente vai falar sobre como resolvê-las, mas mais importante do que entender como resolver essas equações é saber o fundamento por trás. Porque vejam, os exemplos que a gente vai ver hoje são equações que tradicionalmente do primeiro grau, baseadas, escritas com polinômios de grau 1, ou seja, são equações simples. O caso é que à medida que você vai avançando na matemática e vai vendo outras sortes de conteúdo, as equações que por vezes permeiam esses outros conteúdos, elas podem não ser tão simples, tá bom? Bom, então vejamos. Igualdade é o que a gente vai usar para resolvê-las. E toda vez que a gente topar com uma equação diferente, eu vou fazer questão de parar e conseguir explicar adequadamente o quanto o conceito de igualdade pode favorecer aquele aspecto que a gente está analisando, beleza? Então aqui tem dois assuntos que são interessantes. O primeiro é igualdade e o segundo é valores convenientes. Valores convenientes, queridos, é o que a gente vai, e aí eu já coloquei aqui como observação, é o que vamos entender como incógnitas, beleza? E, tradicionalmente, eu sei que a maior parte dos livros, apostilas e até alguns professores, eles tradicionalmente optam por representar a incógnita pela letra X. O caso, porém, eu não sou um deles, portanto, fora do domínio de funções, digamos assim,
Eu quase sempre represento por N, tá bom? E a segunda definição que eu encontrei, e essa definição aqui, no caso foi a que eu mais gostei, é a seguinte: redução de um problema a pontos simples e claros. Eu imagino que por vezes, talvez vocês já tenham ouvido a expressão, eu resolvi pela lógica, ou, nossa, isso é tão absurdo, está matematicamente provado que isso acontece, ou coisas do gênero, né? Toda vez que você usa essas expressões, o que você está na realidade dizendo é que você pegou um problema, pode ser do cotidiano, pode ser um fenômeno natural, e você interpretou ele de uma maneira simples, de uma maneira tão simples que você conseguiu interpretá-lo através de uma equação. E observe, eu sei que às vezes o grau de abstração da matemática que a gente tem no colégio é tamanho que por vezes a gente não consegue imaginar como que essa aplicação ela vai se fazer útil em um cenário real. Acreditem, no entanto, que ela se faz sim. E mais importante do que isso, a gente consegue ver exemplos quase que corriqueiros da matemática sendo aplicada e de maneira até coerente. As próprias curvas da Covid que tanto permearam os noticiários nos últimos 2 anos, basicamente é matemática aplicada. Mas, enfim, falemos disso quando conveniente for. Bom, então essa segunda definição, ela também está destacada aí. Aliás, ainda acerca disso, convém pontuar que o ensino de equação, o conceito de igualdade, ele é tão bem trabalhado à medida que você vai crescendo. Basicamente, crianças, quando brincam com aquele tipo de brinquedo interessante, que você tem rasgos de plástico e sólidos geométricos para tentar encaixar, isso é um fortalecimento de um conceito analítico que é muito utilizado nesse tipo de conteúdo, tá bom? Bom, agora eu vou fazer uma charada, Por exemplo, um problema que não é escrito teoricamente no início como equação. O que é o que é? Um número que somado com 3 dá 5. Observe que quando você escuta isso, você pode tentar resolver essa charada substituindo esse número por tentativas. Então, por exemplo, 1 mais 3 dá 4, não dá 5, portanto não é 1. 2 mais 3, opa, deu 5, fechou. O caso é que esse tipo de charada, por exemplo, é algo que perfeitamente a gente consegue representar por equação. Agora, por que representar por equação? Por que a gente faz isso? E a resposta está justamente nesse segundo item da observação. Porque ela pode ser resolvida por operações matemáticas. E é justamente nesse sentido que eu gostaria de começar trabalhando. Por quê? Bom, é interessante saber reconhecer uma equação, uma igualdade, ok. Agora, como que a gente faz para resolvê-la? E é justamente aqui que eu vejo a maior parte dos problemas que as pessoas acabam por promover quando elas vão falando de equação, quando elas têm de resolver equações e por aí vai. Para resolver equações, queridos, eu preciso, na verdade, falar com vocês a respeito de algo que eu vou chamar de elementos neutros. Pode parecer estranho, mas basicamente resolver equações é a gente chegar nos tais elementos neutros. Agora, quando a gente fala em elementos neutros, a gente está falando de elementos neutros vinculados a uma dada operação. E basicamente existem 2 operações que a gente vai poder exprimir por elementos neutros, porque as outras 2 saem de forma analógica, analógica, que vai ser basicamente a soma e o produto. No entanto, para a gente poder falar sobre elementos neutros, convém pensar de uma maneira generalista. E aqui eu faço mais um comentário pertinente. Boa parte das pessoas ela começa a ter dificuldade em matemática quando a gente parte para esses termos generalistas, que também são termos analíticos. Por quê? Porque às vezes a abstração ela não foi tão bem trabalhada à medida que éramos mais novos, tá bom? Então vamos tentar fazer isso. Para a gente falar sobre elementos neutros, a gente tem que considerar um número. Então, vamos considerar um número k.
de tal maneira que esse K ele vai pertencer ao conjunto dos reais. Portanto, observem, nas nossas últimas conversas a gente falou sobre o conjunto dos reais. Então, quando eu digo que K é um número que pertence aos reais, por exemplo, K pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 2,5? Pode. Pode ser 5 dividido para 3? Pode. Pode ser raiz de 3? Pode. Ou seja, pode tudo. Né? Então, o que a gente vai fazer agora é analisar os elementos neutros em função de duas operações algébricas. Tá? A primeira operação que eu quero analisar é a soma. Portanto, o que ocorre? Quando a gente fala do elemento neutro da soma, eu quero na realidade saber qual é o número que, somado a K, resulta no próprio K. Beleza? Portanto, observe que instintivamente já estamos falando de equações. Beleza? Ou seja, quando você para pensar, se você tem um determinado número, vamos usar um número propriamente dito, ao invés de letra para ficar mais fácil. Por exemplo, 1 mais 0. Bom, 1 mais 0 dá 1. Beleza. E 2 mais 0? Bom, 2 mais 0 dá 2. 3 mais 0? 3 mais 0 dá 3. E K mais 0? Ora, K mais 0 dá K. Portanto, o elemento neutro associado ao da soma, basicamente por indução, digamos assim, é o elemento 0. Portanto, K mais 0 resulta em K. E acreditem, pode parecer pouca coisa agora, mas vocês vão ver o quanto isso é importante, tá bom? Bom, e aqui convém, né, falar da primeira dúvida que com frequência aparece, que é o seguinte: quando a gente fala da soma, é um pouco instintivo. Agora, quando a gente fala do produto, que número que multiplicado por K resulta em K? Com frequência, quando eu faço essa pergunta numa classe, as pessoas me respondem o próprio zero. De repente, porque a gente acabou de falar dele, né? Mas não. Na realidade, se você tem o zero e multiplicar por qualquer número, o resultado dessa multiplicação dá zero. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0 e por aí vai. 0 vezes K, 0. Portanto, o elemento neutro associado ao produto, na realidade, é o 1. De modo que, se você pegar o 1 e multiplicar por um número K, o resultado disso dá o próprio K. Beleza? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3 e por aí vai. Tá bom? Portanto, vejamos uns exemplos aqui, queridos, de equação propriamente dita. Tá bom? Vamos supor que a gente tem a equação nesse sentido, olha. Uma equação n mais 0 igual a 4. Tá? Bom, observe que de pronto a gente... Aliás, essa seria uma equação razoavelmente simples de resolver. Mas por que simples de resolver? Bem, observe que aqui você tem, basicamente, né, o elemento neutro da soma. E, portanto, se 0 é o elemento neutro da soma, significa que n mais 0 resulta no próprio n. Logo, você pode escrever, vou botar aqui um sinalzinho de portanto, que n é igual a 4. Beleza? Nossa, simples assim. O caso que a gente está tomando um tempo, digamos assim, para falar sobre fundamentos. Bom, o próximo exemplo poderia ser esse daqui. 1 que multiplica n igual a 5. Observe que, uma vez mais, você tem aqui o elemento neutro. Só que agora não mais é o elemento neutro da soma. Estamos falando, em verdade, do elemento neutro do produto. Beleza? No entanto, é o elemento neutro. E, portanto, 1 vezes n é a mesmíssima coisa que n. Ok? Portanto, n deve ser igual a 5. Bom, show de bola. Fechamos essa parte. Agora,
eu queria trazer um outro exemplo de equação. Há pouco eu havia comentado sobre uma charada, o que é? Um número que somado a 3 resulta em 5. Portanto, façamos essa equação. O que a gente vai fazer é sair do campo da charada e escrever no formato de equação. Um número, como eu não sei que número é, vou chamá-lo de n. Portanto, um número que somado a 3 resulta em 5. Bom, como que eu resolvo esse problema? E eu sei que quando vocês estão assistindo isso, muito provavelmente boa parte das células do corpo de vocês estão gritando: ora, basta pegar esse 3 e passar para o outro lado com o sinal trocado. Vide, do ponto de vista operacional, sim, funciona. O caso é que, como eu disse, eu estou interessado aqui em discutir fundamentos. Fundamentos que muitos serão úteis lá na frente. Portanto, observe que para a gente resolver uma equação, o que a gente precisa é encontrar os elementos neutros que ela permeiam. Portanto, se eu tenho uma soma, eu precisaria, teoricamente, de n mais 0. Observe que o que está me atrapalhando, basicamente, a fazer isso é esse 3, né? E que tal se eu diminuísse 3? Portanto, se eu escrevesse isso daqui. n mais 3 menos 3 igual a 5. Eu preciso que vocês se lembrem que a gente pode até fazer isso, tá bom? Só que, como eu disse, o principal argumento que a gente usa para resolver equações é o conceito de igualdade. E o conceito de igualdade ele deve ser mantido a todo custo. E vide, igualdade não é dizer que n mais 3 é parecido com 5. Quer dizer que n mais 3, em essência, é 5. Em outras palavras, é como se a gente estivesse olhando para o espelho. E à medida que eu estou olhando para o espelho, eu vejo meu reflexo. Portanto, se eu coloco um chapéu, por exemplo, o meu reflexo fará o mesmo. Observe, portanto, que a fim de manter a igualdade vigente, se eu deduzir 3 do lado esquerdo, significa que eu tenho que deduzir 3 do lado direito. E aí, portanto, 3 menos 3 resulta em 0. Portanto, eu vou ter n menos 0 igual a 5 menos 3. Observem, queridos, que à medida que você parte daqui para cá, de fato, faz parecer meramente que você tem um 3 que passa para o outro lado, né? Digamos assim. Mas, essencialmente, o que você tem aqui é o conceito de equação sendo trabalhado. E aí, finalmente, n mais 0 é o elemento neutro da soma, e, portanto, n mais 0 é a mesmíssima coisa que n, 5 menos 3, 2. Observe que chegamos no mesmo resultado do que o que a gente fez testando valores na nossa cabeça, tá bom? Bom, e agora, por fim, um último exemplo. Vamos supor que você tem agora essa equação aqui, ó. 2n igual a 10. Como que eu faço para resolver? Bom, da mesma forma que a gente fez em cima, né? O caso é que aqui você não tem mais uma soma, digamos assim, você tem um produto entre dois números, o número 2 e o número n, né? A incógnita n. Portanto, a ideia é buscar um elemento neutro associado ao produto, ou seja, o 1. Isso significa que para você fazer esse 2 virar o 1, você precisa dividi-lo por 2, beleza? Por quê? É a operação, digamos assim, inversa. Né? Portanto, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. 2 dividido para 2 vezes o n igual a. E aqui observe que, da mesma forma, para a gente manter o sinal da equação vigorando, significa que se eu dividir o lado esquerdo por 2, essencialmente eu necessito dividir o direito por 2 também. E, portanto, eu vou ter 10 dividido por 2. O caso, porém, é que 2 dividido para 2 dá 1. Portanto, aparece aqui o elemento neutro. 1, que multiplica n, é igual a 10 dividido por 2.
E uma vez mais, né? Se a gente vem daqui para cá, realmente, parece que esse 2 aqui passa para o outro lado dividindo, né, digamos assim. E, de novo, do ponto de vista operacional, queridos, isso funciona, tá bom? Mas a fim de garantir um fundamento, digamos assim, vocês têm que entender que essa operação, ela não é mero acaso. De fato, existe um conceito matemático por trás, tá? 1 vezes n, elemento neutro do produto, portanto, isso é n. 10 dividido para 2, 5. Bom, portanto, esse foi o nosso primeiro vídeo a respeito de equações. Nos próximos, aliás, no próximo vídeo, eu acho que com mais um eu consigo terminar tudo que eu gostaria de falar nessa revisão, digamos assim. A gente termina esse conteúdo. Bom, de novo, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe ele com os amigos, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço.